Essa originalidade americana, indiscutível, não é? Entretanto, não descaracteriza, não desqualifica o fato de que, desde outros pontos de vista, não é? Os Estados Unidos, apesar desta largada tardia, não é? Quase como se fosse uma periferia do mundo inglês, como se fosse a Europa Central, fornecedora de trigo e coisas desse tipo, não é? Os Estados Unidos, entretanto, desde a primeira hora, mostra sinais. Eu não vou me propor aqui, não é nenhuma condição de explicar por quê, mas mostra indiscutíveis sinais de comportamento como Estado e como economia extremamente, cada vez mais análogos, convergentes, semelhantes ao das grandes potências, ao dos grandes minotauros. E não dos nossos, por exemplo, Estados americanos, latino-americanos. Por onde, por exemplo? Eu diria que o primeiro traço que chama atenção na história da formação dos Estados Unidos, igual que no caso dos primeiros estados impérios europeus, é o seu expansionismo, vamos dizer assim, compulsivo. Não é certo? Exato como todos os grandes minotauros. Não é? Esse expansionismo norte-americano, que em geral é reconhecido como um expansionismo que na direção interna do continente norte-americano, não é? Da conquista do Oeste, enfim, essa coisa todo mundo reconhece. Mas o que queria dizer a vocês é que, do meu ponto de vista, o expansionismo americano é originário, é constante, é permanente e é para dentro e para fora da América do Norte. Tá certo? É de natureza territorial, estamos falando do século XIX, estamos falando das origens dos Estados Unidos, mas também foi, desde o início, econômico. Tá bem? E se deu, sim, pela via do mercado, porque, inclusive, uma parte do território norte-americano foi comprado diretamente no mercado, não é? Mas também se deu pela via da guerra. Não é? Essa é uma história muito longa para recontar, não é? Não cabe aqui no nosso tempo, mas, em grandes linhas, eu acho que é necessário pelo menos sublinhar essa articulação entre expansionismo, guerra, território e economia, que é visível no próprio período inicial da Guerra da Independência e da consolidação do espaço entre o Mississippi, a Flórida e os Grandes Lagos, não é? Mas depois essa guerra assume um caráter quase crônico também nos Estados Unidos, igual que na Europa, e apesar da opinião de muitos analistas que consideram que o capitalismo americano teve um desenvolvimento pacífico e sem muita intervenção do poder político, a verdade é que entre o final da Guerra da Independência e depois a guerra com a Inglaterra de 1812, os Estados Unidos tiveram a guerra de anexação do Texas em 1835, depois tiveram uma guerra de fricção com os texanos espanhóis entre 37 e 45, tiveram uma guerra de anexação com o México entre 46 e 48, e aí conquistaram 60% do seu território atual, 60% do seu território atual, tá certo? Depois tiveram a sua própria guerra civil entre 1861 e 65, mas cujos efeitos se estenderam até o compromisso de 1877. Neste período também, do ponto de vista território, guerra e expansionismo, não há que desconsiderar que ocorreram no norte dos Estados Unidos, entre 1811 e 1891, 16 guerras indígenas, e no sul, entre 1813 e 1888, 21 guerras indígenas, o que dá um total de 37 guerras dentro do território americano, para não falar da guerra com o México, a guerra do Texas, a guerra com a Inglaterra logo no início e depois a gigantesca guerra civil, não há? No caso das guerras indígenas, não são guerras massivas e grandes, mas têm as características de uma guerra como de guerrilha, uma guerra de fricção, que coloca uma espécie de ameaça e de militarização constante na zona de fronteira. Não? Pois bem, esse movimento expansivo
Não foi apenas para dentro dos Estados Unidos, a velha história do cowboy, do índio, do mocinho. Não, não foi apenas para dentro dos Estados Unidos. E para o oeste, ao contrário do que se pensa muitas vezes. Eu não sei se são informações que temos todos, mas de qualquer maneira, relembro o fato que a Paz de Paris, não é? Que deu o reconhecimento inglês à independência dos Estados Unidos, foi assinado em 1783. Em 1784, os comerciantes norte-americanos já estavam na China negociando, tá certo? E buscando seu espaço, tá certo? E em 1794, graças ao acordo econômico-financeiro assinado com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha abriu mais portos na Ásia e os norte-americanos já negociavam regularmente com os portos de Omã, Batávia, Manila, Cantão. Entre 1801 e 1805, aos 13 ou 15 anos de idade dos Estados Unidos, não é? Que é bem mais interessante, porque já não são apenas os comerciantes que estão na Ásia, mas também estão no Mediterrâneo, não é? E como enfrentam dificuldades no Mediterrâneo, de 1801, o presidente Thomas Jefferson já montou e mandou para a África uma expedição punitiva, para usar uma expressão clássica dos países colonialistas, expedições punitivas, não é? Que bombardeou Trípoli em 801, bombardeou Trípoli em 804, até que os governos locais cederam aos interesses americanos. Em 1815, tá certo, o Comodoro Decatur também bombardeou, só que agora Argélia, e agachou os argelinos, tá certo? Portanto, antes da famosa comemorada doutrina Monroe, os Estados Unidos já estavam com uma postura de, digamos assim, encaminhamento pela mão visível dos seus canhões, dos seus comerciantes, no Mediterrâneo, na Ásia, tá certo? No Pacífico. Em 1844, portanto, digamos assim, no momento em que nós estamos conquistando a nossa independência dos estados aqui de baixo, né? Porque com nós é como se nós tivéssemos nascido no fim desse ciclo onde os Estados Unidos nasceram, né? Eles já estavam com um pé mercantil na África, na Ásia, quando nós estávamos aqui nas nossas questões locais, não é? Em 1844, os Estados Unidos já assinam o seu primeiro tratado comercial de portas abertas, isto é, abertura dos portos com a China. Começa aí uma aliança sólida, duradoura e às vezes desconhecida pelas pessoas que estudam a China, entre os Estados Unidos e a China. É mais conhecida a chegada do Comodoro Perry no Japão, em 1853. E em 1854, o Japão assina o seu primeiro tratado comercial com alguma potência do Ocidente com os Estados Unidos. Começa aí uma aliança duradoura entre o Japão e os Estados Unidos, muitas vezes conhecida dos analistas, tá certo? Que olham mais para os canhões do Comodoro Perry, que efetivamente bombardearam, entende? E menos para os acordos que se estabeleceram. Muito que bem, portanto, o que se vê no caso norte-americano desde o início é um movimento expansivo em direção ao Pacífico, por dentro do seu território, e em cima do México, como se vê um movimento expansivo do ponto de vista mercantil e mesmo das canhoneiras em direção ao Mediterrâneo, ao norte da África e à Ásia, entende? E logo também, já em 1819, logo depois da assinatura do acordo com a Inglaterra e depois da assinatura do acordo com a Espanha, que lhes deu aos americanos a Flórida, é nesse momento, 1819, portanto, vamos ver, tinha o menino 29 anos de idade, os Estados Unidos, mais ou menos, não é? Quando John Adams formulou a ideia do Destino Manifesto, 1919. Reza a história que depois de tomada a Flórida, olhando para Cuba. Tá certo? Esta ilha deveria nos pertencer. Tomou tempo, atrasaram, mas a ideia já estava, com uma espécie de um contínuo, não é? Logo depois vem a conhecida doutrina Monroe, de 1822, que por mais que ela tenha sido originariamente concebida pela Grã-Bretanha, que apenas reforça a nossa tese
de que os dois andaram juntos no século XIX, tão juntos quando andam hoje, apenas que trocaram as mãos, não é? Ou as alturas, tá certo? Mas, em 1822, a ideia inicial da doutrina Monroe é do ministro de Relações Exteriores, George Canning, o ministro de Relações Exteriores da Inglaterra. Ele propõe aos Estados Unidos. E por que propõe? Exatamente propõe para parar qualquer intenção da Santa Aliança em cima do continente americano. Tá certo? Monroe não aceita, faz que não aceita e depois apresenta no Congresso americano como se fosse uma coisa sua, que acabou sendo objeto da galhofa e do ridículo dos diplomatas europeus, que acharam que era uma pretensão absolutamente fora de lugar, de um país novo, está querendo dizer que tem hegemonia sobre um continente. Como assim? Tem hegemonia sobre um continente na lata. Não é? Na verdade, essa hegemonia da doutrina Monroe, ela vale pela afirmação do país que se considera no direito de dizer neste continente, porque eles não estavam, digamos, a doutrina Monroe não é dirigida a nós, a doutrina Monroe é dirigida às grandes potências. É uma conversa entre grandes potências, de um país que já se propunha a tal posição recém-nascido. Tá certo? Mas, evidentemente, porque tinha as costas largas asseguradas pela Inglaterra, que foi quem garantiu a eficácia da doutrina Monroe, pelo menos até 1890, que é quando pela primeira vez os Estados Unidos dão um basta aos ingleses, quando os ingleses tentaram bombardear Caracas porque não pagava dívida. Aí os americanos não. Tá certo? E aí é quando os americanos começam a passar para os seus bancos as dívidas não pagas inglesas e começam a estabelecer o seu padrão de relacionamento com a América Latina. Não. Mas isso é muito tarde, é muito tarde. De qualquer maneira, nesse período, para quem não percebe na trajetória norte-americana nenhum ímpeto imperialista ou expansivo, é extremamente interessante, surpreendente na história diplomática mundial que algum país tenha reivindicado uma hegemonia num continente que está recém-nascendo. Aliás, para ser mais claro, nenhum país nunca logrou uma total hegemonia no seu continente, que não seja os Estados Unidos. É o único. Tá certo? O resto sempre teve equilíbrio de poder. Aqui nunca houve, nem disputa, nem equilíbrio. Em primeiro lugar, porque a Inglaterra bancou na década de 90 e os Estados Unidos depois tomaram o cetro, não é? De tal maneira que quem